pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Sou a professora Marluce Furtado e vou trabalhar com vocês hoje o tema o trabalho no campo, espaço rural e produção do campo. Um tema super importante nos dias de hoje, porque nós vamos entender um pouquinho melhor como é que o campo se organiza, como é que o campo está produzindo hoje. Em muitos países, o campo ele é a principal economia desse país e, claro, o Brasil está aí, né, se destacando na produção do campo. Mas para a gente entender um pouquinho melhor como é feita a produção do campo, nós vamos precisar também entender como são organizados os sistemas de produção. Você já ouviu falar em sistema de produção? Você sabe o que é? Pois bem, então vamos acompanhar no slide a seguir o que é um sistema agrícola, iniciando pelo sistema intensivo. Bem, observe na imagem que já chama a atenção a quantidade de máquinas trabalhando no campo. O sistema intensivo já conta com um grande investimento em tecnologia, tanto na correção dos aspectos naturais, como no investimento em máquinas, exigindo um grande aporte financeiro e mão de obra especializada. Vem comigo, pessoal. Veja bem, a agricultura intensiva, o próprio nome já diz, uma produção em grande escala. E claro, você deve estar pensando, o que é preciso para produzir em grande escala? Primeiro, você precisa de tecnologia. Então, vamos voltar a esse ponto. Tecnologia é algo que todos os países têm? Claro que não. Nós vamos observar que os países desenvolvidos têm maior tecnologia de trabalho no campo. Então, a agricultura desses países são mais intensivas. E os países que não têm um bom desenvolvimento? Que tipo de agricultura se desenvolve mais? Vamos para o slide a seguir? A agricultura que nós chamamos de extensiva. O sistema extensivo é uma prática que utiliza as técnicas rudimentares com baixo ou nenhum investimento financeiro, sendo extremamente dependente das condições ambientais, como clima, tipos de solo e, portanto, com baixos índices de produtividade. Venha comigo, pessoal. Veja bem, esses dois sistemas é muito importante a gente começar a caracterizá-los, tá? Porque eles vão entrar em diversos momentos na nossa aula. Por exemplo, quando nós falamos em agricultura extensiva, nós pensamos em algo grande, extenso, tá? Porém, a extensiva significa que não tem o uso de uma tecnologia que possa aumentar a produção. Normalmente, ela é feita em pequenas propriedades e em países menos desenvolvidos. Mas isso não significa uma regra, tá? Pode ocorrer que em países em desenvolvimento tenha uma agricultura intensiva, assim como países desenvolvidos também tenham propriedades extensivas, porque não depende apenas do modo de produção, mas também depende de outras características que vão envolver esse sistema. Por exemplo, quando nós falamos da agricultura familiar, normalmente as pessoas pensam agricultura extensiva, baixo emprego de tecnologia. Será que é isso mesmo? Tá? Será que a pequena propriedade pode, de alguma forma, também usar tecnologia? Nós vamos ver durante nossa aula que sim, isso é possível, tá? Mas o que chama a atenção é o objetivo desses dois tipos de sistema. A extensiva, que é mais comum às pequenas propriedades, e a intensiva, que é mais comum em áreas que têm trabalhos com tecnologias. E aí eu te faço uma pergunta, aonde você acha que produz mais? Claro que você vai responder para mim, uai, professora, você acabou de falar que a intensiva usa máquina e tem maior produção. Verdade. Mas se eu te perguntar, o que gera mais alimento? Né? Que tipo de produção vai gerar mais alimento? Aí nós vamos entrar, né, numa controvérsia. Nem sempre é a grande propriedade que produz o alimento que eu e você usamos no nosso dia a dia. Para a gente poder comparar isso e outros elementos desses dois sistemas, tanto da grande propriedade quanto da pequena, tanto da intensiva quanto da extensiva, analise o gráfico a seguir. Então, veja bem, nesse gráfico, nós temos aí
a agricultura camponesa. Então, a agricultura camponesa é a agricultura familiar, que vai ter uma agricultura voltada mais para o uso de técnicas mais rudimentares, mais simples, menos acesso à tecnologia. E o agronegócio, que pelo contrário, nós vamos ter aí um implemento muito grande de recursos tecnológicos nessa produção. Mas o que eu quero chamar a atenção para você é a primeira coluna. O que mostra a primeira coluna da agricultura camponesa? A coluna vermelha é mais alta. Mão de obra. Observe que a agricultura camponesa, ela vai atender 74% da mão de obra no campo, mão de obra familiar. Vem comigo, pessoal. Veja bem, atualmente o campo tem passado por uma revolução muito grande. Nós chamamos de revolução verde, que é a revolução das técnicas de cultivo. Claro que o pequeno produtor, que tem menos acesso a essas tecnologias, vão utilizar mão de obra. Em alguns aspectos, alguém pode dizer, isso é negativo. Nem sempre, porque alguns tipos de produção, como nós vamos ver daqui a pouco, exige um uso mais intensivo de mão de obra. Então, retorne comigo no slide. Bom, agora vocês observam que lá no agronegócio, olha a quantidade de mão de obra, 26% apenas da mão de obra. Então, olha a diferença, 74% de trabalhadores na agricultura camponesa, 26% no agronegócio. Tá? Então, analisando aí essas duas tabelinhas. Vamos para a segunda coluna e olha o que vai chamar a atenção, produção de comida. Agricultura camponesa, 70% da produção de alimento. Vem comigo, pessoal. Então, aí, ó, o almoço, seu jantar, o café da manhã, boa parte desse produto saiu da mão do camponês, da agricultura familiar, e não do grande agronegócio. E você deve me perguntar aí, tá bom, professor, então o que o agronegócio produz, já que não está produzindo alimento? Produz também alimento, tá? Mas há um alimento para exportação ou matéria-prima para as atividades industriais, como, por exemplo, o algodão para a indústria de tecido ou para ração, a cana para a produção de álcool, e não o alimento nosso do dia a dia. Retorne para o slide. Observe, então, que nessa produção, né, de alimento, olha lá na produção do agronegócio, apenas 30% do nosso alimento do dia a dia vem do agronegócio. Outro elemento que nós vamos ver aí seria a questão do crédito rural, o último tópicozinho amarelo da agricultura camponesa. Observe que a agricultura camponesa, ela tem acesso a apenas 14% dos créditos agrícolas, enquanto que o agronegócio tem 86% desses créditos. Pessoal, vem comigo. Observem bem, um pequeno produtor precisa investir na propriedade, comprar melhores sementes, comprar adubo, comprar algum maquinário que facilita o seu trabalho no dia a dia. Ele tem esse recurso? É claro que não. Ele precisa pegar esse recurso emprestado, né, muitas vezes financiado pelo governo. Mas o acesso a esse crédito é bem menor do que o acesso do crédito do agronegócio, que tem aí uma produção, né, mais vantajosa para a economia brasileira como um todo, né? Então, os créditos aí não facilitam a agricultura familiar. Retorna comigo para o slide. Bom, outro fato que chama a atenção nesse slide é em relação à ocupação das terras. Pessoal, veja bem, a agricultura familiar ocupa 24% das terras agricultáveis no Brasil, 24% produzindo 70% da alimentação, enquanto que o agronegócio ocupa 76% das terras e produz apenas 30% da alimentação. Retorna comigo. Notou a diferença? Viu como é diferente a produção do agronegócio e da agricultura familiar? Tá? Viu a importância dos dois para a economia e para a sociedade? Pois bem, espero que você tenha notado que nós vamos voltar nesse tópico em um outro momento. Bom,
Vamos ver agora alguns tipos de agricultura que se destaca e vai se encaixar ora na agricultura de extensiva, outra intensiva. Vamos observar o que é uma agricultura de subsistência. Vem comigo no slide a seguir. Bom, agricultura de subsistência, o próprio nome já diz, subsistir, ou seja, uma propriedade que vai promover o sustento daquela família. Prevalece em regiões mais pobres, destinadas a atender às necessidades imediatas do consumo. O uso de técnicas rudimentares é comum, sem o uso de sementes de qualidade, defensivos e adubos. Produtividade dessas propriedades é muito baixa, quase não sobrando excedente. Vem comigo, pessoal. Veja bem, quando nós falamos em agricultura de subsistência, a gente pensa em países extremamente pobres, como os países do continente africano, onde muitos vivem com esse tipo de agricultura de subsistência. Mas nós também temos aqui no Brasil muitas regiões com agricultura de subsistência. No Nordeste brasileiro, a gente vai destacar que tem aí muitas regiões, muitas propriedades com agricultura de subsistência. Bom, vamos continuar então. Vamos observar um outro tipo de agricultura, a agricultura de jardinagem. Venha comigo no slide. Bom, o que é uma agricultura de jardinagem? O próprio nome parece já dar um indicativo do que é essa agricultura. Agricultura de jardinagem. Vem comigo, pessoal. Olha bem, quando a gente fala em agricultura de jardinagem, a gente pensa em jardim. E aí eu vou te fazer uma pergunta para você nunca mais esquecer o que é uma agricultura de jardinagem. Se você tem um jardim em casa, você já pensou em alguma vez entrar com um trator no seu jardim? Claro que não, né? Vai destruir tudo. Você vai usar uma bomba para poder pulverizar o jardim com tratores? Claro que não. Por quê? Porque, nesse caso, um jardim, ele precisa ser trabalhado de forma mais manual, onde todos os espaços vão ser utilizados de uma forma muito cuidadosa. Nesse caso, esse tipo de agricultura, ele tem essa característica. Então, vem comigo no slide. Bom, comum na região do Sudeste Asiático, utiliza mão de obra intensiva, porém, difere-se da agricultura de subsistência pela alta produtividade, devido ao uso de sementes selecionadas, à utilização de fertilizantes e técnicas de preservação, o que possibilita o uso da terra de forma mais intensa. Vem comigo, pessoal. Olha bem, quando nós falamos, então, em agricultura de jardinagem, a gente já logo coloca, né, uma referência com o Sudeste Asiático. Por quê? Primeiro, nós temos uma região com uma grande população, principalmente vivendo no campo. Então, você tem aí uma quantidade imensa de mão de obra que precisa ser utilizada de alguma forma. Outra característica dessa região, o relevo. Você tem uma área que nem sempre é favorável para o uso de máquinas, por não serem planas. Então, áreas mais elevadas vão ser necessário serem utilizadas manualmente. Então, por isso, a agricultura de jardinagem, ela vai ser mais adequada a regiões que têm uma grande quantidade de mão de obra disponível e tem um relevo que não possibilita o uso de máquina. Tanto que a utilização de sementes selecionadas é um tipo de tecnologia, como também a correção do solo, que também é um tipo de tecnologia e gera uma alta produtividade, diferente das agriculturas familiares que a gente viu de subsistência, que não tem esse uso de tecnologia e, por isso, se torna aí pouco produtiva. Vamos continuar, então, no slide a seguir. Bom, cinturões verde e bacias leiteiras. São pequenas propriedades com predomínio de mão de obra familiar localizada em torno dos centros urbanos. Vem comigo, pessoal. Olha aí, um destaque desse tipo de propriedade de produção. Elas ocorrem em torno de centros urbanos. Tem mão de obra familiar? Sim, tem mão de obra familiar. Então, pode ser considerado uma agricultura familiar? Sim, pode ser considerado uma agricultura familiar. Porém, ela vai ser uma produção não para subsistência. Vamos lá no slide? Então,
Principalmente, né, é desenvolvida esse tipo de agricultura em países desenvolvidos e emergentes. E tem como objetivo atender às necessidades da população local. Nestas propriedades são aplicado o uso gradual de tecnologias de acordo com a venda da produção. Então, vem comigo, pessoal, veja bem. Então, em alguns países, o processo de urbanização, ele fez uma alteração na produção do campo. Esvaziou um pouco o campo, a grande propriedade acabou, né, mecanizando-se e nós vamos ter muitas pessoas morando mais próximo aos grandes centros. Mas não necessariamente para trabalhar nesses grandes centros, mas para poder criar uma estrutura de produção que atendesse a esse público local. Então, nós vamos ter essa produção. No Brasil, no São Paulo, por exemplo, nós temos o Cinturão Verde, aonde tem muitas propriedades, muitas pequenas propriedades agrícolas que utilizam as suas terras para poder atender a economia da região metropolitana, da região ali dos grandes centros. Ocorre também em áreas mais interioranas, tá? Porque nos últimos anos, os pequenos, né, espaços interioranos do Brasil, as pequenas cidades, também têm se desenvolvido bastante. Inclusive, isso tem gerado algumas características em relação ao mercado de trabalho, tema daqui a pouco nós vamos ver sobre isso. Bom, a agricultura, então, ela tem um peso muito forte na economia dos países, tanto em desenvolvimento, os países emergentes, como os países desenvolvidos. Mas quando nós falamos na economia agrícola, nós não estamos falando apenas da agricultura em si, ou seja, do trabalho no campo. Nós estamos falando de uma cadeia de produção voltada à atividade do campo. Então, essa cadeia de produção é o que nós conhecemos como agronegócio. Então, vamos observar no slide a seguir como é que se organiza esse agronegócio no Brasil. Venha comigo no slide. Bom, o agronegócio vai ser dividido em 3 partes. Nós vamos chamar a primeira parte de antes da porteira. O que significa isso? Significa aquela produção que vai ser voltada à atividade do campo, como, por exemplo, as indústrias que vão produzir máquinas, tratores, para poder, né, trabalhar no campo. Nós vamos estar falando dos adubos sintéticos que estão sendo produzidos, nós vamos estar falando dos defensivos químicos que estão sendo produzidos. Então, tudo que é produzido para usar dentro da porteira, ou seja, dentro da propriedade. E é dentro da propriedade que tudo ocorre, aonde nós vamos ter a atividade agrícola propriamente sendo desenvolvida. Na verdade, a atividade agropecuária, né? Porque nós vamos ter atividade tanto da agricultura como também da pecuária. Mas tudo bem, nesse caso aí, o produtor adquiriu produtos feitos fora da porteira, produziu dentro da porteira e depois nós vamos ter fora da porteira um outro importante elemento que é as atividades industriais. Essas atividades industriais hoje comandam parte da produção do campo. Vem comigo, pessoal. Lembra que eu falei com vocês que o agronegócio, ele nem sempre produz o alimento do dia a dia? A maior parte das vezes ele produz para a indústria. E essa produção para a indústria, ela, de certa forma, vai reduzir a produção do alimento, porque a demanda da indústria nem sempre é por produtos alimentícios, mas para matéria-prima para outras produções. Então, no caso, como eu citei, né, a gente vai ter, por exemplo, a plantio de cana, não para fazer o açúcar, para usarmos no nosso dia a dia, mas para produzir álcool, para atender aí a demanda, por exemplo, de carros. Então, existe um conflito muito grande no Brasil, em outras regiões do mundo também, devido a esse tipo de produção. Por quê? Porque ela ocupa um espaço que deveria estar produzindo o alimento. Então,
muitas vezes, o alto preço dos alimentos não está porque o campo não está produzindo, mas porque o campo não produz o que é necessário para o alimento, mas está produzindo para a indústria. Então, essa é uma questão bem importante. Volta no slide. Bom, em 2014, apenas o setor agropecuário no Brasil respondeu por 5% do PIB do país. E o agronegócio respondeu, no mesmo período, por 21% do PIB. Então, volta comigo, pessoal. O que é PIB? Produto Interno Bruto. É o que um país produz de riqueza num período de um ano. Então, a agricultura por si só respondeu por 5%, mas o agronegócio, que envolve, né, tudo antes da porteira, dentro da porteira, né, e fora da porteira, tem aí a sua importância aí na economia relativa de 21%. Bom, infelizmente, né, hoje, muitas atividades agrícolas, principalmente devido à mecanização, tem afetado o trabalho do homem do campo. Então, nós vamos observar que, em relação à mão de obra, existe uma certa diferença, principalmente naqueles países desenvolvidos de agricultura mais intensiva e dos países mais em desenvolvimento com agricultura extensiva. Vamos ver essa diferença em relação a morar no campo e ser um trabalhador do campo. Primeiro, população rural versus trabalhador rural. Em países onde predominam as modernas técnicas de produção, os agricultores são a minoria dos trabalhadores, sendo que muitos moradores do espaço rural trabalham em atividades não agrícolas, como o ecoturismo, o turismo rural, hotel, fazenda, etc. Vem comigo, pessoal. Então, observe, em países ricos não significa que não haja uma população rural, né? Até em alguns países ela é bem elevada, porém, moradores da área rural e não trabalhadores da área rural. Bom, e em países menos desenvolvidos ou em desenvolvimento? Vamos seguir o slide como é essa relação? Muito bem, população rural versus trabalhador rural. Os países onde as técnicas rudimentares de produção ainda predominam no meio rural, a maioria dos trabalhadores rurais se dedicam diretamente às atividades agropecuárias. Volta comigo, pessoal. Veja então a diferença, tá? Em países pobres, o morador da área rural é um trabalhador rural. Nos países desenvolvidos, um morador da área rural nem sempre é um trabalhador rural. Vamos observar na tabela a seguir, né, que dá aí com mais clareza alguns dados relacionados a alguns países selecionados. Por exemplo, Estados Unidos, né, um país desenvolvido, tem 17% da sua população morando no campo, mas só 2% trabalha no campo. O Japão tem 7% da sua população vivendo no campo, mas apenas 4% são trabalhadores do campo. Observe, por exemplo, países emergentes. Vamos pegar o Brasil. 14% da população mora no campo, 15% trabalha na agricultura como trabalhador. Viu aí uma diferença? Tá? Por que isso? Porque muitas pessoas moram na área rural, mas trabalham também no campo. Tá? E Ruanda, países de baixa renda. Observa aí, 80% da população mora no campo, 79% vão ser trabalhadores rurais. Vem comigo, pessoal. Vocês entenderam essa diferença? Por que que existe essa diferença? Justamente devido a essa, vamos dizer assim, a essa desigualdade de infraestrutura. Os países mais desenvolvidos têm uma infraestrutura melhor, reduz mão de obra e aumenta a produção. Países menos desenvolvidos têm menos tecnologia, usa mais mão de obra e geralmente tem uma menor produção. Bom, em relação aos países, né, produtores de agricultura no mundo, nós temos dois grupos que vou chamar a atenção de vocês para a gente analisar rapidinho, que são os países que mais produzem, exportam, e os países que mais importam produtos. Venha comigo. Então, veja bem ali, países que mais exportam produto aí no ano na safra 2016 e 2017. Aí nós temos os Estados Unidos como um dos países que mais exportam, mas observa que ele também na segunda coluna é um dos países que mais importam, é o segundo, né, país aí que mais importa produto.
Então, uma relação. Não é porque você produz muito que você também não depende de produção de outros países. Né? Vamos observar aí que o Brasil se encontra num dos 3 países que mais exportam alimentos e observe, ele não aparece ali nos países que mais importam alimentos. Então, venha comigo, observaram? Tá? O Brasil tem um grande potencial de desenvolvimento econômico, principalmente na agricultura. Mas, infelizmente, a nossa produção ela ainda não está tão bem sintonizada com as políticas públicas, mas isso vai ser tema da nossa próxima aula. Então, pessoal, estamos concluindo a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre essa organização do campo nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Espero você na próxima aula que nós vamos estar falando aí sobre a agricultura no Brasil. Boa semana a todos e até a próxima.